tarde a todos. Queria, em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agradecer a todos os presentes por facto de terem estado aqui. Agradecer também ao professor Filipe Santos e ao investigador Gil Lopes por facto de terem acedido a estarem connosco hoje neste debate aqui, nesta colaboração que a Fundação tem com o El Corte Inglês. Isto é uma colaboração para debatermos os sistemas da realidade portuguesa. Já o fazemos há 20 meses, já divulgámos aqui 20 ensaios, mas hoje não vamos discutir um ensaio, hoje vamos discutir um livro da autoria do professor sobre as alterações globais, os desafios, os riscos presentes e futuros. Com curiosidade, hoje é o Dia Mundial da Água e amanhã é o Dia Mundial da Meteorologia. Esta sessão que nós queremos aqui é muito dedicada aos presentes. Nós combinámos que cada um dos oradores iria ter cerca de 20 minutos e depois daríamos a palavra à plateia para nos colocarem as questões que entenderem, para fazermos aqui um debate livre, aberto, e cada um sentir-se com toda a liberdade para expor todas as questões que entender. O professor Filipe Duarte Santos, aqui à minha direita, é professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, convidado como professora investigadora em universidades dos Estados Unidos e da Europa, coordenou o programa CIAM em 1999 até 2006 sobre as alterações climáticas em Portugal. Foi gestor da área de desenvolvimento sustentável, ecossistemas e alterações globais do Programa Ibero-Americano em 2007 a 2011. Integra o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, coordena a Unidade de Investigação CIME e é diretor do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas do Desenvolvimento Sustentável das 3 Universidades Públicas de Lisboa. É review editor do 5º relatório do IPCC e vice-presidente da Comissão das Nações Unidas para o uso pacífico do espaço exterior em 2012 e 2014. Temos também aqui como convidado o investigador Gil Lopes, que é investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Faz investigação da ação em projetos europeus sobre a sustentabilidade e transição no seu valor global ou local. É formador do movimento de transição com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Trabalhou na Flórida, em Ecologia, e trabalhou no Leste de África, em gestão aplicada na agricultura, nas hectares biológicas. Iríamos agora dar a palavra ao Sr. Professor para apresentar o livro. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer o convite de estar aqui presente, convite feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, para estar aqui e partilhar convosco, participar num debate sobre este livro que foi publicado o ano passado, em setembro de 2012. O título, como foi já dito, é Alterações Globais, os Desafios e os Riscos Presentes e Futuros. E aquilo que eu procurei transmitir neste livro foi o facto de que na nossa sociedade de hoje estamos coletivamente, nos países do mundo, todos nós, a ter um impacto, a ter uma influência, a ter uma pegada, se quiser, sobre o ambiente, mas à escala global. No passado isso acontecia, e também no presente, a uma escala local, porque para desenvolvermos a agricultura era necessário desflorestar, ou para as vias de comunicação, para as florestas abatiam-se e abatem-se porque era útil a madeira, etc., outros produtos. Portanto, o Homo sapiens, se quiser, teve sempre, enfim, a espécie humana teve sempre
influência sobre o seu meio ambiente, mas no passado era sobretudo à escala local. E só no final do século XIX, princípio do século XX, é que vários investigadores, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Rússia e na Europa, começaram a pensar quais seriam as consequências de atividades como seja, por exemplo, a tal desflorestação que eu referi há pouco, a irrigação na agricultura. Outro aspecto era secar as zonas pantanosas, as zonas úmidas para produzir agricultura, quais eram as consequências que isso tinha nos recursos hídricos, também as consequências na água, na gestão da água. Bom, e portanto o livro procura fazer um pouco a história dessa consciencialização de que hoje em dia nós temos há atividades humanas que têm impacto, que têm influência sobre a escala global, quais, por exemplo, refiro duas, uma que penso que é muito conhecida, que é o chamado buraco do ozono, não é? Portanto, é uma coisa que se passa na estratosfera, sobretudo na zona da Antártida, mas também hoje em dia na zona do Ártico, e que é uma redução da concentração de ozono. O ozono existe na baixa atmosfera e aí é prejudicial à saúde, e portanto nas nossas cidades, sobretudo no verão, quando há muita poluição provocada pelos veículos, automóveis, os níveis de ozono podem ser elevados e isso conduz, enfim, tem efeitos sobre a saúde humana, portanto é tudo monitorizado hoje em dia, existem limites para essa poluição, mas há também ozono na estratosfera, portanto a cerca de 50 km de altitude, e esse ozono é muito bom, é um ozono que nos protege da radiação ultravioleta, mas há certos produtos químicos que são sintéticos e que têm propriedades muito úteis, não é? Como seja os CFCs, é um nome tão bonito, de clorofluorcarbonetos, e que se utilizam para coisas tão variadas como nos frigoríficos, como também nos sprays e para outras utilizações, em eletrónica também. Bom, e essas moléculas praticamente não reagem quimicamente, têm propriedades notáveis, foi considerado uma grande descoberta, e é uma grande descoberta, mas o facto é que, por não reagirem com facilidade, elas propagam-se na atmosfera, ficam na atmosfera, chegam até à estratosfera e depois têm consequências quais são as consequências? As consequências são diminuir a concentração do tal ozono. E o ozono é realmente muito importante porque protege toda a vida da radiação ultravioleta. Portanto, isto é um problema, estão a ver, à escala global, porque tanto faz serem frigoríficos, hoje em dia os frigoríficos já não utilizam os CFCs, portanto estamos a caminho de resolver este problema, que é um problema de natureza global, mas tanto faz o frigorífico que tinha esse líquido ser abandonado, digamos, na China, ou em Portugal, ou na Argentina, porque esse gás sai do frigorífico e atua, digamos, à escala de toda a atmosfera, e portanto é um problema de natureza global. Outro problema de natureza global são aquilo que decorre de se intensificar o efeito de estufa na atmosfera devido à emissão de gases com efeito de estufa, ou seja, gases que absorvem a radiação infravermelha. Quais são esses gases? É o vapor da água, não é? Mas o dióxido de carbono que resulta da combustão de matéria viva ou combustíveis fósseis, portanto do carvão, do gás natural, do petróleo e do gás natural. Portanto, esta intensificação do efeito de estufa, quer dizer, ficam mais gases com efeito de estufa na atmosfera, estes gases que eu referi, o CO2, mas também o metano, o óxido nitroso,
também permanecem na atmosfera, portanto, tanto faz qual é o sítio em que eles são emitidos, repito, tanto faz sejam emitidos na China, ou na Argentina, ou em Portugal, porque todos os países do mundo vão ser afetados. Mas essa intensificação do efeito estufa conduz àquilo que normalmente se diz como alterações climáticas ou mudança climática, e que se traduz por uma tendência de aumento da temperatura média global e também uma maior frequência de fenómenos extremos, fenómenos climáticos extremos. Mas também há outras alterações de caráter global que, embora não sejam sistémicas no sentido de que afetam de uma maneira, eu não diria uniforme, porque não é uniforme, mas enfim, afetam globalmente o sistema Terra, não é? Porque neste caso estamos a falar sobretudo da atmosfera, mas há outras alterações de caráter global que são cumulativas, ou seja, que são alterações que são tão frequentes e tão intensas no nosso planeta hoje em dia que têm uma escala global. Eu vou dar um exemplo, o exemplo da questão da água, não é? A questão da água. Há países que têm grande abundância de água. Vou dar um exemplo, a Noruega, por exemplo. A Noruega tem imensa água, o Brasil também tem, quer dizer, há regiões do Brasil que não têm muita água, mas no conjunto do Brasil a água não é, enfim, é um país rico em água. A Noruega, praticamente todo o país é muito rico em água, mas há muitas regiões do mundo, cerca de 41% da área mundial, da área emersa, que têm problemas de escassez de água. E esses problemas estão-se a agravar e, portanto, a escala é realmente muito grande. Nesses 41% vivem cerca de 36% da população mundial. Portanto, estão a ver que começa a ser uma escala que é global. Nós, em Portugal, temos, nas últimas décadas, uma tendência, quando se fazem estudos, uma tendência para maior aridez, portanto, para um sol em média, estamos a falar em média, não é? Quer dizer, há anos que são muito chuvosos, não é? Mas em média, se fizermos a média, portanto, se fizermos a média de vários anos, temos uma tendência para maior aridez e em algumas regiões até para uma tendência para desertificação. Mas eu podia referir outras, por exemplo, a biodiversidade. É uma coisa que muitas pessoas têm contornos dramáticos. Que para muitas pessoas tem contornos dramáticos. O facto de muitas pessoas sentem isso como uma coisa dramática. Eu penso que são uma delas, não é? Penso que é triste quando se vê em notícias a dizer que o elefante em África é capaz de vir a desaparecer. Quer dizer, que o tigre está que provavelmente, enfim, haverá essas espécies nos jardins zoológicos, claro, não é? Mas claro que não são só essas espécies emblemáticas que, como todos nós sabemos, são extremamente importantes para as crianças, não é? As crianças são fascinadas de uma forma natural por esses animais, não é? Grandes e perigosos, digamos assim, entre aspas. Mas é a perda de biodiversidade, enfim, a uma escala planetária e uma escala muito intensa em muitos países. Claro que há países que estão a tomar ações no sentido de que essa perda não seja tão rápida, tão intensa, mas portanto, é outra alteração global de grande escala. Portanto, o livro aborda estas questões, também fala bastante sobre a globalização, que é uma questão que é muito atual e que nos afeta a todos. Enfim, estamos a falar da globalização
da sociedade humana, no fundo, não é? E depois vai fazer uma análise sectorial da situação das alterações globais, falando das alterações climáticas, de um aspecto que é muito importante, que eu vou referir brevemente, porque penso que estou a esgotar os meus 20 minutos, mas que é os recursos naturais. É uma questão que é também muito importante e que, em poucas palavras, é o seguinte, é que há estudos relativamente recentes em que se considerou um cabaz de commodities. Commodities não sei bem qual é a melhor expressão em português. Como? Mercadorias. Mercadorias, exato, mercadorias. Mas, pronto, mercadorias. Inclui, e nesses estudos, incluía 33. Portanto, mercadorias de natureza alimentar e não alimentar. Portanto, incluía desde, comecemos pelos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, ouro, ferro, níquel, os metais preciosos, prata, etc., platina, mas também depois incluía trigo, milho, arroz, óleos vários, 33. E a preços constantes, ou seja, retirando a inflação, há uma coisa que é notável, é que durante o século XX, os preços destes recursos naturais baixaram. Claro que não baixaram numa linha reta, não é? Houve oscilações. Houve alturas em que os preços estavam acima dessa tendência de declínio dos preços. Quais períodos? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise do petróleo nos anos 70, e houve períodos em que estavam abaixo, nas depressões, portanto, na depressão, duas depressões que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, a depressão de 1929, na depressão de 2008, 2009, mas isto é realmente, enfim, visualmente é muito claro, não tenho aqui maneira de mostrar isso, mas quando chegou à passagem do século, não tem nada a ver com a passagem do século, é uma coincidência, não? Mas quando chegou aos anos 2000, 2001, etc., os preços dispararam. Não nos lembramos nada muito especial. Em 2000, 2001, não há assim nada especial. E reparem, desceram durante um século de cerca de 48%. E depois subiram 148%. Com o tal mínimo da depressão de 2008, 2009. Estão a ver? Portanto, desceram com oscilações durante 100 anos. E porquê desceram? Desceram porque conseguimos que a produção de todas estas mercadorias fosse mais eficiente, com aplicações da ciência e da tecnologia, com ganhos de produtividade, com ganhos de eficiência. E, portanto, foi possível baixar os preços. Mas, para além da produção, há, evidentemente, que a procura. E provavelmente, aquilo que se passou é que, a partir do ano 2000, 2001, estas coisas não se passam de uma maneira, digamos que, suave, não é? Quer dizer, criou-se uma inelasticidade do sistema, o sistema não aguentou a procura. A procura já era muito grande. E de que estamos todos a ver qual era a procura muito grande? A procura dos países com economias emergentes, da China, da Índia, desses países, que ainda bem que estão-se a desenvolver, não é? Porque isso conduz a uma convergência económica, é inevitável, num paradigma de globalização, que é um paradigma bom, quer dizer, o alternativo é muito pior ainda, não é? Mas, portanto, a procura foi tão grande que aquelas vantagens que nós tínhamos, maior eficiência, não conseguiram suprir, digamos, essa procura crescente, não é? E fortíssima, e os preços dispararam. Pessoalmente estou convencido que este aspecto dos recursos naturais e do aumento dos seus preços é uma das razões da crise que está a fazer-se sentir no mundo
mais industrializado. Ou seja, na Europa, enfim, a Europa tem problemas, como todos sabemos, muito específicos, enfim, o desenho da Europa e o desenho da União Europeia e o desenho do euro são coisas que estão-se a revelar que estão muito longe de ter sido perfeitas, esse desenho, não é? Essa concepção, mas para além da Europa, os Estados Unidos também estão em situação que não é, enfim, economicamente das mais robustas, e o Japão tem tido uma estagnação económica durante os últimos anos. Eu penso que uma das razões são esta questão dos recursos naturais, do aumento do preço dos recursos naturais e corresponde a uma certa escassez. Portanto, este é outro capítulo do livro, a crescente escassez de recursos naturais, a deslocação do poder económico para os países com economias emergentes e a convergência social e económica entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, a insustentabilidade do paradigma de crescimento económico ilimitado e a dificuldade de estabelecer uma economia em estado estacionário. Portanto, aqui, reparem, o ideal para os economistas é que a economia mundial cresça entre 3% a 4%. Mas se nós fizermos as contas, crescer a 3% ou 4% significa que o produto mundial bruto que nós temos agora será 3 vezes maior do que é agora, bem, nos anos 80. Onde é que estão os recursos naturais para isso? Quer dizer, será que vamos conseguir? Há pessoas que dizem que sim, imediatamente. Não, nós resolvemos isso com engenharia, com boa ciência, nós conseguimos suprir essas dificuldades. Há pessoas que são mais céticas e que, bom, será possível, não é? Quer dizer, continuarmos a crescer indefinidamente, com uma população mundial também que continua a crescer. Vamos ser mais de 9 mil milhões em 2050. Bom, vou terminar, mas só gostaria de dizer que estas questões são questões, sobretudo, não a da crise que atravessa a União Europeia e Portugal muito em especial, são questões mais de médio e longo prazo. Sobretudo as questões das alterações globais sistémicas, ou seja, das alterações climáticas e das perdas de biodiversidade, são coisas que se vão manifestando ao pouco e pouco, e nós temos nós todos, quer dizer, eu tenho uma grande dificuldade em resolver problemas que só vão afetar pessoas que vão viver daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Portanto, a nossa espécie não está habituada a isso, quer dizer, nós estamos habituados a resolver os problemas imediatos, enfim, imediatos, uma semana, 6 meses, 1 ano. Isto são problemas a longo prazo, 50 anos, porque 50 anos, quer dizer, o que é que isso me interessa, não é? Pronto, portanto, é uma dificuldade que temos. E depois o livro, e vou mesmo terminar, também tem um capítulo sobre Portugal. Aliás, eu devo dizer que inicialmente não tinha este capítulo e foi a Fundação que me sugeriu e eu com muito gosto fiz esse trabalho, e portanto tem um capítulo sobre Portugal face às alterações globais. Bom, e depois uma parte final, enfim, sobre, enfim, como é que será possível encarar este desafio e resolver este desafio que eu penso que, reparem, não tenho nada de catastrofista, estou perfeitamente convencido que há pessoas que falam em colapso, catástrofe, eu não estou nada convencido disso, estou convencido que o maior problema é uma degradação lenta, por vezes com situações de emergência, mas uma degradação lenta da qualidade de vida de centenas de milhões de pessoas. Quer dizer, nós vivemos muito melhor do que se vivia no século passado, não é? E há muito mais pessoas a viver melhor do que havia no século passado, ou no século XIX, quer dizer, o progresso foi extraordinário. Mas temos também diferenças brutais, as diferenças são cada vez maiores. Não é tanto entre países, os países estão a convergir, mas é dentro dos países. Dentro dos países as diferenças são gritantes e
realmente muito preocupante. O sistema que temos agrava essas diferenças, essas iniquidades, essas desigualdades. Mas não tenho, de facto, uma visão catastrofista, mas sim uma visão de que as coisas, a nossa qualidade de vida pode ir, enfim, não corresponder às nossas expectativas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor Filipe Santos. Introduziu aqui um dado novo, que é a sustentabilidade e como é que os modelos reagem ou são capazes de se prolongar. O investigador Gil Lopes é uma pessoa que utiliza este vocábulo todos os dias e, portanto, eu daria a palavra agora ao investigador Gil Lopes para nos conversarmos um bocadinho sobre o livro e sobre os temas do livro. Muito obrigado. Olá, boa noite. Já agora gostaria de dizer, vão saber, eu trabalho com o professor, logo daí há uma grande proximidade, e gostaria também de pegar, eu estava a pensar também em acabar com isto, mas já acabar a minha intervenção com esta componente, mas o professor referiu aqui que não é catastrofista. Muitas vezes, quando nas afirmações dele eu fico, eu espero bem que não, quando o professor está a fazer uma avaliação concreta, e há umas, talvez por eu ter apenas uma das qualidades que o professor tem, que é a segunda, que é, apesar de ser... Tem muita noção, pela experiência que tem, de Portugal, de Estados Unidos, viajar, Nações Unidas, que eu não tenho, mas tem esta capacidade de estar muito assente, perceber o que é que pode mesmo vir a acontecer, mas também, por outro lado, surpreende muitas vezes, e isso vê-se pelo trabalho que tem desenvolvido e pelos projetos que vai trazendo para o grupo, sempre numa visão de algo melhor é possível, e daí este é a nossa função agora, é este projeto, tentar verificar isto, estudar aquilo, estabelecer ligações, e são sempre projetos que nos desafiam sempre a sair da nossa zona de conforto, apesar de muitas vezes, aparentemente, há esta visão realista / catastrofista, muitas vezes, mas que não é. E eu gostaria para já dizer isto, que para mim, eu aprendo bastante, porque eu ainda sou, sei lá, considero-me ainda jovem, que estou sempre a pensar, é possível, sempre algo melhor, e muitas vezes o professor chama-me à terra e dizer, ok, esta é a situação atual, isto é o que agora, neste momento, é o que está a acontecer. E muitas vezes eu aceito e vamos daí para a frente. Muito provavelmente muitos de vós conhecem o professor, eu já agora gostaria só de fazer uma pequena viagem, porque para mim foi uma surpresa, que o professor iniciou-se em Física Atómica, ou seja, há algo, partículas que muitos poucos de nós conseguem ver, penso eu. Depois passou para alterações climáticas, suas atmosferas, pouco tempo depois alterações globais, dentro das alterações climáticas, mitigação, adaptação, e eu estou a tentar trazer também uma nova componente, que é a transformação, depois vai ser, já vou falar também no final, e que, como veem, também foi referido aqui, está em institutos, organizações mundiais, em que já está no uso pacífico do espaço exterior, ou seja, uma pessoa que consegue trabalhar com dimensões que vão do átomo ao espaço. E logo aí acho que está muito dito, e é impressionante. Já agora também gostaria de falar de um bocadinho do grupo do SIM, que é o grupo que o professor coordena, que é o grupo de sistemas em instrumentação e modelação, que tem dois grupos. Eu trabalho num deles, que é o Climate Change, Impacts, Mitigation and Adaptation and Modeling, que é alterações climáticas, impactos, adaptação e modelação, que é um grupo paradigmático, porque tem, por um lado, o professor a coordenar, o professor decano da universidade, e depois são todos jovens, alguns doutorados, cheios de motivação, um bocadinho, que transparece aquilo que o professor é. Tem muita sabedoria e, ao mesmo tempo, esta vivacidade que todos nós conhecemos. E é muito interessante que este grupo, sim, tem as duas componentes. Tem a parte física, o outro grupo no qual eu trabalho, que é o CSEO, é física e astronomia, e o outro subgrupo é alterações climáticas, ambiente, ou seja, o próprio grupo também define a história do professor e o seu conhecimento. E gostaria também de dizer aqui outra coisa, que relativamente aos projetos, em que para mim foi trabalhar com o professor
é sempre uma surpresa, mas porque, e somente depois de também ter lido este livro, é impressionante como eu consigo estar a ler este livro e estar a ver perfeitamente as áreas onde o professor está a agir hoje em dia, a realizar aquilo que está a dizer, em que, por exemplo, a referir que Portugal deve estabelecer relações com o Brasil, etc. E, ultimamente, quer dizer, daqui a um mês, vamos ao Brasil trabalhar com investigadores, e muitos investigadores brasileiros já cá estiveram, de estabelecer estas relações. Os projetos de investigação são sempre, não é só nas áreas em que já são conhecidas, é sempre ir um bocadinho mais além. A ligação, por exemplo, o grupo, o professor também puxa um bocado o grupo para ter ações que não são só de investigação financiadas. Por exemplo, trabalhamos também com a Comissão Executiva do Comitê para as Alterações Climáticas, o Instituto que faz parte do Governo, que desenvolve a Estratégia Nacional de Adaptação. Vários elementos do grupo também lá estão presentes e interagem com o sistema político. O grupo também serve e faz serviços para empresas, como por exemplo a EPAL. Ou seja, o grupo, e nós somos cerca já de 20, não é? Ganha muita experiência por trabalhar com outros cientistas, com entidades privadas, com decisores políticos e percebermos estas diferentes perspectivas que também estão muito bem definidas no livro. É giro porque, ao ler o livro, temos sempre, por um lado, a perspectiva do académico, e os primeiros capítulos explicam os desafios societais, as alterações climáticas, dessa perspectiva, mais da perspectiva académica, científica, e depois passamos por os desafios da globalização, da economia, os desafios societais, os valores, e tudo isto aqui está presente, eu revejo-me muito aqui na temática. E acho o livro, eu tive a oportunidade de rever o livro, tive a oportunidade de lê-lo também recentemente, e acho o livro está muito simples, está muito completo, fartei-me de aprender, clarifica muitas coisas que nós muitas vezes vemos nos noticiários, depois os cientistas, depois os economistas, e aqui no livro está tudo muito de uma forma clara. Pronto, eu já referi esta parte aqui, e gostava também de uma das coisas que o professor, assim que me deu o livro, e também me falou para vir falar aqui, a primeira coisa que me disse foi: o livro já está desatualizado, algo que eu fico logo, professor, como é que é possível? E ao ler o epílogo depois também aqui, a primeira coisa aparece outra vez: peço desculpa, e o livro foi publicado há menos de um ano, peço desculpa por o livro já estar desadequado, o que caracteriza completamente onde o professor já está, ou seja, este livro, que é um livro fenomenal, já passado menos de 9 meses depois, ou 10 meses depois, já quase que não interessa, já é preciso construir mais e ir mais além. E como veio, trabalhando com o professor, isto é muito desafiante. E foi interessante verificar no livro, e por acaso no grupo temos a oportunidade de falar sobre estas novas, os desafios, o professor chama-nos muitas vezes, temos reuniões mensais sobre as questões científicas, nacionais, e podemos dar opiniões, e muitas vezes, obviamente, nunca são idênticas, especialmente quando temos muitas pessoas jovens, depois são de diferentes áreas, temos geógrafos, temos biólogos, temos engenheiros, já são tantos, temos agora os sociólogos já no grupo, logo temos todas perspectivas muito diferentes, e duas coisas com quem eu tenho puxado mais, trabalhado mais, que me são muito queridas, são a questão dos novos sistemas socioeconómicos, que o professor já refere aqui, apesar de haver uma expressão que a minha pele ficou assim um bocado eriçada, da necessidade de economias competitivas na Europa, e quando nós estamos a tentar criar uma comunidade global, o professor diz muitas vezes, temos que compreender que somos uma comunidade global e não entre países, ou Europa, entre continentes, já temos que pensar desta forma, e esta foi aquela expressão, acho que foi a única expressão que fiz, que fiquei, não direi desconfortável, porque conheço o professor, felizmente, mas esta parte da competitividade da economia, mas depois também no mesmo livro, e nas partes finais, refere a necessidade de novos sistemas socioeconómicos, que diminuem estas diferenças. Também no livro é dito que nós estamos a produzir atualmente a comida necessária para todos os habitantes da Terra hoje em dia.
mas, no entanto, nós sabemos que muita gente continua a não ter essa comida necessária. Logo, o sistema económico, que quer dizer as regras da casa, e neste caso que devia facilitar esta troca e interação entre os humanos, entre diferentes setores, não está a funcionar. E eu até lhe chamaria, acho que necessitamos de uma economia colaborativa, e eu acho que é para aí que estamos a andar, e eu acho aqui que o professor também é para aí que está a tentar promover. E também uma última questão que vou deixar também aqui, também foi muito surpreendente, a visão que o professor tem, não só do local ao global, e referir aqui muito concretamente a necessidade que nós temos que ter para olhar para microcosmos, para comunidades, movimentos que estão a tentar criar inovações nestas áreas económicas, políticas, sociais, de decisão, e talvez eles tenham algo de inovação que pode ser replicado ou fazer o upscaling, que nunca sei como é que se diz em português. Há aquelas expressões que não são fáceis. E que são alguns das minhas temáticas de investigação, e que fiquei muito contente também por terem a sua componente aqui no livro, mas ao mesmo tempo a questão destas diferentes dimensões. Não? No livro passamos também muito do local para o global, entre diferentes setores, isso foi muito interessante. E pronto, eu vou deixar esta apresentação breve, porque eu também gostaria de criar uma dinâmica, gostava que houvesse também questões do público. Obrigado. Muito obrigado. Iria agora passar a palavra à Assembleia para colocarem as questões que entenderem e que achem oportunas. A ideia é ter a mesa de receber 2 ou 3 questões e depois responderíamos por grupo 2 ou 3 questões que queiram apresentar. A primeira é... Gostaria que o professor partilhasse com a Assembleia. Falou da questão da redução da biodiversidade. Eu gostaria que partilhasse connosco quais os riscos que essa redução da biodiversidade traz para a antroposfera, digamos assim. Outra questão, o professor falou também da degradação progressiva da qualidade de vida. Eu não sei se... Gostaria que comentasse se não, essa degradação da qualidade de vida, para além da redução da qualidade do ar, da redução da qualidade da água, não lhe parece que existe também uma redução da qualidade de vida devido à acumulação do capital do lado do dinheiro, melhor dizendo, do lado do capitalista só, porque é isso que está a acontecer, o capital está a ficar todo do lado do capitalista e pronto. Boa tarde, ou não sei, boa noite talvez. Estou muito satisfeita por esta introdução, porque eu acho que juntar as pessoas de níveis etários distintos e com uma certa, digamos, diferença, para mim foi muito interessante ouvir um e ouvir outro. Acho que estes problemas sempre pensei neles, e também aqui o meu marido ao lado, e portanto, quer dizer, vou pegar em 2, digamos, ideias que foram aqui apresentadas. Até vou começar pelo jovem, não quer dizer que também não seja. A certa altura referiu que no grupo, penso que é no SIM, que estavam pessoas de várias áreas, com perspectivas muito diferentes.
Eu ponho um bocadinho, quer dizer, perspectivas muito diferentes. Eu acho que é a altura, não sei o que é que chamou de perspectivas, mas acho que tem havido muita confusão ao longo do tempo, que as pessoas de ciência não podem ter perspectivas, digamos, numa certa linha, que são mais ligadas às pessoas digamos, das letras. E penso que isso tem sido uma espécie de freio para o desenvolvimento das ideias. Porque, ao longo do tempo, já nem... Pronto, até podemos ir recuar muito no tempo, mas mesmo nos séculos mais vizinhos do nosso, sempre vimos os homens da ciência preocuparem-se com problemas de âmbito cultural, filosófico, e eu acho que uma das coisas que está a faltar neste tempo nosso é exatamente a filosofia, é o pensamento, como estamos aqui, por exemplo, é a discussão das ideias, e que acho que toda a gente devia participar nisto, então para os jovens acho extraordinariamente importante. Portanto, também há outra coisa que também disse, que está a ver-se o criar de inovações que vão permitir, portanto, vão ajudar a sair da crise, ou pelo menos resolver determinados problemas. Eu penso que estão a criar inovações, mas poder-se-á pensar também que talvez se vão pegar em algumas que já outros antepassados, talvez por as terem utilizado as práticas que utilizavam, por exemplo, na agricultura, tivessem, digamos, adiado os problemas que nós hoje, ou pelo menos levado mais, quer dizer, contribuído para que durante mais tempo esses problemas não tivessem existido. E disse qualquer coisa que eu agora de repente esqueci-me, que foi o professor, que, pode ser que eu daqui a bocado me lembre, que eu fiquei assim um bocado, não foi bem descortado, quer dizer, gostava que me explicasse, mas eu agora sinceramente perdi-me e portanto estou a vez a outras pessoas. Muito obrigada. Íamos agora dar a palavra ao professor. Muito obrigada. Em relação à biodiversidade, vou-lhe dar um exemplo. Eu não sou biólogo e o Gil pode depois avançar mais numa explicação da pergunta que fez. Mas vou-lhe dar um exemplo. Quando nós dizemos que um solo é rico, é um solo que produz, tem capacidade de produção grande, o que nós estamos a falar é da biodiversidade do solo, ou seja, do número de micro-organismos que existem nesse solo. E uma das coisas que é mais grave hoje em dia, em termos de conseguirmos ir ao encontro das necessidades de providenciar alimentação para os tais 9 mil milhões, não é? Em 2050, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas no que respeita à alimentação, os estudos que eles fazem dizem-nos que vai ser necessário aumentar a produção agrícola de 70%, para conseguir alimentar esses 9 mil milhões de pessoas. Portanto, a biodiversidade dos solos é muito importante e nós estamos a assistir a uma degradação dos solos. Portanto, a desertificação é uma degradação dos solos, mas para além disso também, e estou a falar só na agricultura porque é uma coisa que tem um impacto muito claro. Outra coisa que é muito importante nós termos presente é que o número de espécies que nós utilizamos para nos alimentar é muito restrito. Portanto, nós estamos a potenciar, digamos, essas espécies e isso só pode ser feito sem perigo, não é? Se estiver baseado em manter a biodiversidade dessas espécies, por exemplo, do milho, não é? O milho começou a ser utilizado no México
Mas depois foi sempre melhorado, e quer dizer, aquelas espécies de onde apareceu o milho foram abandonadas, mas quer dizer, é muito importante que exista esta biodiversidade nas espécies da agricultura e nas outras. Agora, quando se fala da biodiversidade, por exemplo, de uma floresta tropical, é mais difícil dar um argumento deste tipo. Quer dizer, o argumento em relação à agricultura é muito claro, todos nós, digamos, estamos conscientes disso. Agora, qual é o valor, não é, das florestas tropicais? As florestas tropicais são os ecossistemas mais ricos em biodiversidade. E portanto, aí põe-se a questão de que se nós continuarmos nesta desflorestação das florestas tropicais, estamos de facto a perder biodiversidade, isto para dar um exemplo, e quais são as consequências que isso tem, não é? Aí a coisa é mais complicada, e se agora fizermos uma translação desse problema para o nosso país, quer dizer, qual é o valor do lince ibérico, não é? Quer dizer, qual é o valor do lince ibérico, em que está a ser feito um esforço muito grande em Espanha, que já com resultados bem-sucedidos, e parece que já há lince em Portugal, enfim, qual é a perda em termos, lá está, o cifrão, não é? Monetários, de deixarmos de ter lince, desaparecer um lince, que é dos poucos felinos, não é? Ibéricos, não é? Perdão, da Europa, não é? Portanto, aí assim as questões já são mais complexas, mas terão certamente consequências. Em relação à segunda pergunta, é uma pergunta crucial. Eu diria isto, é que, e penso que esse é um dos problemas talvez mais complexos da nossa atualidade, é que temos um sistema financeiro global que está completamente, vamos lá ver, que está desadequado para resolver as questões do desenvolvimento sustentável. Portanto, e vou dar um exemplo. Eu penso que os exemplos são sempre mais claros, não é? Um exemplo muito concreto. Hoje em dia podem-se fazer fortunas, há pessoas que se dedicam, na verdade, a fazer compra e venda das tais mercadorias essenciais à vida humana, como seja, por exemplo, milho e trigo, não é? E só para vos dar uma ideia, quer dizer, essas transações, não é, são feitas em milissegundos, quer dizer, uma pessoa tem, digamos, sei lá, 100 milhões ou 10 milhões de trigo num milissegundo, não é? Faz a transação num milissegundo e no milissegundo seguinte já a vendeu, mas vendeu com um certo lucro, como investiu 10 milhões e é tudo expectativas, não é? Quer dizer, isto é um casino, não é? No fundo, está sempre à espera de que o facto de haver muitas pessoas a comprar leva outros a comprar, não é? Portanto, é uma coisa que se constrói e assim vão-se empolar os preços, mas estamos a empolar o preço de uma mercadoria, não é? De um produto que é essencial e que, se o preço for mais alto, põe milhões de pessoas numa situação de fome, não é? Portanto, nestas transações não há qualquer espécie de consideração por este aspecto, que são produtos essenciais à vida para centenas de milhões de pessoas, não há qualquer espécie de consideração sobre a questão da escassez dos recursos. Na verdade, quer dizer, o sistema financeiro é completamente cego, tem apenas um norte, que é o lucro. Ora bem, será que isto conduz a um mundo mais sustentável? Pessoalmente estou convencido que não. Como alterar este sistema é complicado. Ainda hoje, no Herald Tribune, dizia que os hedge funds vão ter um sucesso enorme. Os hedge funds foram aqueles produtos que conduziram ao crash de 2007. Pois, o final do ano 2002 foi excelente para os hedge funds e parece que está a ser ótimo para 2013. Apesar de, como todos nós sabemos, nós estamos na situação em que estamos, em muitos países da Europa. Bom, e quer dizer, eu no outro dia, a falar com um americano, um investigador americano, um colega cientista americano, disse 2 vezes numa reunião: "My government is broke." Não é? O meu governo está falido. Disse 2 vezes isto. Quer dizer, enfim, não sei até que ponto é que realmente está falido ou não. Quer dizer, eles estão muito. Quer dizer, talvez se nós estivéssemos como eles, enfim. Mas de qualquer modo, esta é a situação. Mas temos um sistema financeiro que funciona
enfim, de uma maneira que eu acho que é completamente insustentável. Eu vou responder um bocadinho à primeira, quer dizer, vou responder um bocado a todas. Como sabem, a natureza, a vida está a evoluir há milhões de anos e a natureza é muito mestra em criar resiliência, sistemas resilientes. Mais do que criar, maximizar o que quer que seja, a natureza é muito boa a criar sistemas ótimos. E nesse sistema ótimo criou a diversidade. Porquê? Porque a diversidade permite o sistema responder às pressões de ou falta de água, ou muita água, ou isto ou aquilo, e a diversidade permite em que umas espécies sobrevivem mais com umas, espécies sobrevivem mais com outras, e nós temos a tendência de, especialmente porque vivemos muito no dia-a-dia, como aqui está escrito, no ano, no agora, o que por um lado até poderia ser bom se vivêssemos realmente no agora, mas quando estamos mais preocupados com o momento, valorizamos aquilo que neste momento conhecemos e conseguimos dar valor, mas nós muitas vezes não assumimos que nós não compreendemos não só como é que este sistema todo funciona e a diversidade necessária para este sistema todo ser resiliente, assim como o potencial que ainda existe naquilo que nós não conhecemos, que nos pode vir a ser útil, se calhar quando passarmos ou numa era glaciar, ou porque nós não... E era bom que o homem percebesse isso. A nível pessoal, eu vejo um bocado esta perda de diversidade, um bocado há bocadinho como o pensamento. O nosso pensamento, as nossas áreas, a nossa especialidade, tende a ficar muito de monocultura. Todos hoje nós passamos a ser especialista, que é a pessoa que sabe quase tudo sobre quase nada. E o problema da perda de diversidade nas nossas vidas é isso mesmo. Nós paramos de perceber um bocado o que é que se passa nos outros campos, um bocado o cientista, biólogo, saber um bocado também e interessar-se por arte, por filosofia, por matemática, para ser uma pessoa mais completa. O que não quer dizer que se dedique mais a uma, tal como nós podíamos produzir um determinado tipo de trigo, mas ter a consciência de ter outras espécies ou variedades de trigo para a fazer crescer. Pois, acho que a esta respondi. Relativamente à qualidade de vida, uma vez disseram que o ser humano é a única espécie viva que pode ficar desempregada. E isso foi muito interessante, porque fez-me refletir sobre qual o papel do ser humano no planeta. Além, assim, o papel biológico do homem, obviamente nós vamos levá-lo para além disso, porque temos capacidades para isso. Mas depois pensar que criamos um sistema que é basicamente um jogo de perde-ganha, ou seja, é um jogo que está sempre a crescer, e é um bocado de casino. Alguém ganhou, alguém perdeu, e quem perdeu, perdeu geralmente quase tudo. E considerarmos inteligentes, conscientes, etc., querer evoluir e manter um jogo destes, que mantém a sociedade como a gente vê hoje em dia, com grandes desigualdades, etc., parece-me que foi interessante, foi um jogo giro, aprendemos imenso, mas vamos agora, se calhar, construir uma economia real, que se baseia nos sistemas humanos, naturais, que seja real, que não seja estas especulações da comida que vai existir no próximo ano e já o trigo de 2016 já está muito mais caro do que de hoje, ainda antes de ser produzido, estas brincadeiras. Eu acho que isso aí compete-nos um bocadinho a todos nós, e eu reparei muito nos meus estudos e nas interações que tenho com populações locais que o dinheiro é das coisas mais sensíveis para resolver. Conseguem-se resolver por problemas pessoais, zangas, consegue-se criar ecossistemas mais produtivos. Quando se começa a tocar na questão do dinheiro, nós estamos representa muito para nós, e eu acho que é algo que vamos ter que trabalhar. Vai-nos ser difícil criar ou novos sistemas, ou uma nova forma de ligação com o dinheiro. Nós compreendemos que a vida tem um valor por si, e nós também, e não é por sermos pagos, ou temos trabalho ou não temos trabalho, que temos mais ou menos valor. Eu acho que isso é algo que nós vamos ter que trabalhar, mas está muito na cultura individual e coletiva. Passando à próxima pergunta, mas acho que vamos conseguir fazer, até porque vamos perceber um bocado que este jogo não tem outra saída sem ser esta, e há outros jogos muito mais interessantes. Relativamente à questão das diferentes perspectivas, eu sou um adepto da biodiversidade, assim como já referi, e as diferentes perspectivas que eu tinha, que estava a referir há bocadinho, não era de testarmos um versus o outro, era que quando olhamos para um problema, todos nós temos formações
que nos permitem ver ou pelo lado humano, o outro pelo lado dos ecossistemas, o outro mais pelo lado económico. E o que é interessante é que o grupo trabalha muito ao nível da co-criação, do co-desenvolver. Por acaso é um grupo muito singular, porque os doutoramentos hoje em dia são geralmente teses individuais, que uma pessoa está durante 4 anos a trabalhar e que tem a sua qualidade, mas o grupo é um grupo que até tem poucos doutorados, porque eu acho que as pessoas gostam de trabalhar muito em grupo. Logo quando se falam, vai fazer um doutoramento, calma, mais tarde, eu gosto desta dinâmica, e porque conseguem compreender o benefício da variedade. E já agora, para referir, por exemplo, apesar de ser um grupo de ciências mais naturais, ou de cientistas mais de ciências naturais, atualmente está muito a compreender e a querer desenvolver como integrar a arte e a ciência, como forma não só de disseminar, mas de comunicar, de fazer com que a ciência tenha mais aceitação. E, por exemplo, só agora, numa última proposta que fizemos, muito científica, no final fizemos um vídeo de 3 minutos, naqueles TED Talks, aquela pessoa que desenha, faz aqueles desenhos e etc. E está a ser um fenómeno. Em menos de uma semana tivemos mais de 1500 views em todo o mundo, de cientistas que conseguem perceber que a ciência não deve só ser comunicada ao nível mental, naqueles artigos científicos que nem os próprios cientistas leem, e com aquelas linguagens herméticas. Isso é importante, mas é uma parte da comunicação científica. Temos todos os outros, e por isso contratámos há pouco tempo uma pessoa das ciências sociais com grande conhecimento na área da comunicação para querermos mesmo desenvolver essa área e pronto. Relativamente à questão de criar inovações e pegar... esta pergunta é verdade. Isto aqui é um defeito um bocado de cientista, que vai às propostas científicas porque estão-nos sempre a pedir para nós inovarmos. E eu creio que também é um problema social que nós muitas vezes, por exemplo, se repararmos hoje em dia, as pessoas com mais experiência, com mais anos, mais idosas, a sociedade não as tem como posto de sabedoria, como tem muitas vezes a sociedade oriental. São pessoas que já viveram, podem não saber o que é que as duas sabem, mas têm conhecimento dos padrões das vidas, destes ciclos que costumam acontecer, além de todo o conhecimento ancestral que vem dos bisavós, dos avós, e hoje em dia é tudo inovação, mesmo a nível científico. O que foi publicado o ano passado já não interessa, mesmo que possa salvar a população em África devido a isto, já não interessa. Para o cientista, o objetivo é publicar algo novo no ano a seguir e não necessariamente implementar a novidade do ano anterior, mas eu acho que isso é importante. E tal como o professor referiu aqui, a permacultura, uma forma nova de fazer agricultura, e só para lhe dar 2 exemplos, uma das coisas que a permacultura faz, que hoje em dia é considerada muito como algo inovador, é ir falar com as pessoas, com os agricultores, e perguntar quais é que são os pequenos truques que eles têm para fazer crescer as coisas bem melhor, com muito menos, sem os fertilizantes e sem estar a regar todos os dias e etc. E é impressionante o conhecimento que ainda existe, mas está a ser perdido, que depois muitas vezes tem que ser reinventado, que muitas vezes é desnecessário. Era só para dizer isso que... Sim. Obrigado. Gostava de perguntar aos investigadores o que é que pensam dos produtos agrícolas transgénicos. Acho que é uma questão controversa. Bem, o único, talvez, interesse que o grupo possa ter em me ouvir não é a minha capacidade intelectual, mas sim a paixão que eu tenho há mais de 50 anos pela questão da ecologia. Para mim, o pensamento ecológico, ou a ecologia, foi o maior avanço e o melhor avanço, digamos, que se fez depois da Segunda Grande Guerra. Infelizmente, a sociedade não está a participar disso. De algum modo, eu que já acompanho estas coisas há 50 anos, e conheci, sou muito mais velho que o professor, conheci a sua emergência e sempre admirei a sua emergência. Eu penso que, de algum modo, os ecologistas foram barbaramente atacados. Veja-se o caso dos Grünen. Os Grünen, na Alemanha, aqui há 30 anos, 30 anos, chegaram a ter 12 deputados no Parlamento. Depois, o Partido Social Democrata Alemão
foi ter com eles e disse: vocês não concorram, deem-me os vossos votos, que nós vamos levar essas vossas ideias para a frente. Bem, efetivamente, isso não aconteceu. Essa gente foi pura e simplesmente gente tão preocupada que foi pura e simplesmente desbaratada. E isso não teria, e se isso não tem acontecido, nós não estávamos como estamos hoje, de modo algum. Eu acompanhei esses tempos e sei perfeitamente que isso é verdade. Bem, mas não interessa, isso são coisas históricas, já passou. Agora, eu perguntava ao Sr. Professor o seguinte: o Sr. Professor há bocadinho disse que a FAO diz que temos que aumentar não sei quantos para satisfazer a humanidade. Bem, talvez o Sr. Professor tenha mais informação do que eu. Eu aqui há dias li, e não sou investigador, mas li isso, que 40% dos produtos agrícolas produzidos não chegam ao estômago de ninguém. Ora, eu gostaria que o Sr. Professor me dissesse isso. Outra coisa é também, junto àquele jovem que perguntava a questão de uma questão que está emergente agora, que é a questão do milho transgénico. Por exemplo, que me preocupa muitíssimo, porque o milho transgénico tem uma coisa terrível, é que, quer dizer, para já, como todos sabem, eu não vou dizer aqui nenhuma novidade, eu penso que as pessoas sabem que, efetivamente, o milho transgénico não tem a possibilidade de ser lançado à terra e criar um novo pé de milho. Não, nem pensar nisso. Temos que comprar a semente a uma firma que quer ter o monopólio da alimentação mundial. Vejam só o que é, efetivamente, do meu ponto de vista pessoal, a degradação daquilo que eu ia chamar um humanismo e que chamo agora, de facto, realmente, autenticamente, do meu ponto de vista, eu quero dizer uma coisa. Eu sou social-democrata nórdico, coisa que aqui não existe e não sei se poderia existir, mas de qualquer modo, o maior desgosto que eu tive na minha vida foi a morte do Olof Palme. Isto é só um parênteses, só para dizer que eu agora ando muito empenhado na questão. Eu reformei-me do Instituto da Água, desta questão que está agora a acontecer, que estão a querer levar para a frente, que é a questão da água ir para as empresas. Isto é uma coisa, eu já tenho dito isto publicamente, se formos nessa, se cairmos nessa, um dia vão dispor um aparelho no peito, com um bocal ligado à boca, para metermos o dinheiro para a Companhia do Ar. Agora ficam por aqui. Obrigado. Sr. Professor, muito boa tarde. Saúdo o Sr. Professor pela moderação com que fez a sua exposição, como verdadeiro cientista, cultivou um bocado a dúvida. Pronto, quero também referir, o Sr. Professor falou há bocado, que nos mercados, em minutos, se podem ganhar fortunas, mas que isto é um zero-sum game. Nos mesmos minutos, há outras pessoas, há outros intervenientes no mercado que perdem as mesmas fortunas. Portanto, o mercado, a mim não me choca, porque normalmente o mercado antecipa factos futuros e o mercado neste momento está a antecipar o aumento de consumo de mercadorias da China, da Índia e de outros países emergentes. O mercado antecipa sempre isso e normalmente o mercado tem razão. O que me choca a mim nos mercados das commodities é as alavancagens. Uma pessoa com $1000 pode estar a comprar mercadorias no valor de 150, 200 mil dólares. Portanto, isto para mim já é uma distorção do mercado. Portanto, já não é
O que está mal é a distorção que fazem do mercado, não é o mercado. Pronto, só queria referir isso. Queria também fazer uma pergunta que o déficit alimentar que pode haver em 2050 não poderá ser suprido pelos transgénicos e pela a tal boa ciência que o seu professor falava, que, pronto, que até 2050 muitas coisas se podem descobrir, novas formas de alimentação, novos produtos artificiais, não poderá ser suprido por isso, senão estamos a entrar um bocado em teses malthusianas. É tudo. Dá a palavra ao Sr. Professor para responder. Muito obrigado. Em relação aos transgénicos, é uma discussão, enfim, muito viva, e tem havido, obviamente, pessoas que favorecem essa solução. Os Estados Unidos têm feito, enfim, um grande esforço de implantar, não é, esse tipo de sementes no mundo, não é? É um facto que essas sementes são vendidas a preços muito mais caros e, portanto, não é uma forma de agricultura que esteja acessível aos agricultores mais pobres, não é? Mas também penso que, mas não sou especialista nesse domínio para me pronunciar, também penso que a utilização dos transgénicos tem implicações sobre a biodiversidade, uma vez que, quer dizer, sobretudo naqueles transgénicos que são agressivos para as ervas, não é? E, portanto, permitem que a planta que se pretende cultivar, seja milho ou seja trigo, se possa desenvolver, portanto, tem esses efeitos. Agora, também devo dizer que, procurando na literatura científica o impacto sobre a vida humana, sobre a saúde humana, a literatura científica, deixem-me só dizer isto, é algo que é muito específico, porque para publicar um artigo científico, a pessoa só publica depois de, se for uma boa revista científica, se aquilo depois for analisado pelos pares, e os pares são anónimos, não é? Quer dizer, portanto, estas são as regras da produção científica. A pessoa faz um artigo, manda para a revista, e depois aquilo é enviado para 2 ou 3 referis, não é? Portanto, árbitros, que leem aquilo, veem se aquilo tem qualquer coisa de moderno ou não tem, veem qual é a literatura e depois dizem sua justiça de uma forma anónima, não é? Portanto, é um sistema que não é perfeito, porque, enfim, nada que é humano é perfeito, mas, enfim, é o sistema que existe e, portanto, é um crivo, é um filtro muito forte. Bom, de facto, em relação aos transgénicos, não há nenhuma prova científica concludente que eu tenha conhecimento de que seja algo que faz mal à saúde no sentido de levar as pessoas a ficarem doentes. Bom, por outro lado, as pessoas que defendem os transgénicos dizem, bom, quer dizer, vai ser muito difícil alimentar a humanidade sem este tipo de... Reparem, quer dizer, o melhoramento genético é uma coisa diferente, não é? E isso é uma coisa que está, enfim, que foi fundamental, a chamada Revolução Verde, não é? Tudo isso. Portanto, é um tema que, enfim, que as pessoas têm opiniões diferentes, enfim, e esta é, de certo modo, a minha posição. Agora, em relação ao que foi dito do mercado, eu não tenho nada contra o mercado, eu reconheço que o mercado é muito importante. Agora, o que me parece, e aqui também não sou economista para me pronunciar, não é, com detalhe, mas o que me parece é que o mercado, hoje em dia, tem formas de atuar, sobretudo nos produtos menos ortodoxos, menos simples, mais complexos, assim, mais obscuros, menos transparentes, tem formas de atuar que não são no sentido de termos, enfim, um desenvolvimento sustentável e que não agrava as diferenças muito grandes, diferenças económicas muito grandes que se estão a gerar no mundo. Em relação ao déficit alimentar, voltando à questão do déficit alimentar, que creio que foi uma das perguntas também, que foi como é que vamos resolver
essa questão. Bom, repare, eu costumo perguntar aos meus alunos, uma coisa que eu costumo perguntar aos meus alunos, quando dou um curso de alterações climáticas, e que no fundo as alterações climáticas são sobretudo provocadas pelo consumo dos combustíveis fósseis. É um pouco impressionante esta dependência que o mundo tem nos combustíveis fósseis. 80% das fontes primárias de energia é carvão, petróleo e gás natural. Estamos viciados em combustíveis fósseis. Eu penso que isto não é exagero dizer isto, não é? Mas repare, o que acontece é que depois há cada vez mais pessoas que no mundo têm uma dieta mais completa, o que é uma coisa boa. Mas o aumento do consumo de ovos e de carne no mundo é uma coisa impressionante. Não é? É uma coisa boa, mas é complicado, quer dizer, porque são muito mais exigentes do ponto de vista do uso dos solos, do ponto de vista do uso da água, do ponto de vista de emissões. 1 quilo de carne, se compararmos o que é que se gasta em termos de energia, o que é que se gasta em termos de emissões de gases com efeito de estufa, quando se produz 1 quilo de carne ou 1 quilo de batata, é uma diferença brutal, tanto em água como em emissões. Portanto, eu não estou a dizer que não se deva comer carne. A pergunta que eu faço era esta: o que é que cada um de nós poderia fazer para combater as alterações climáticas? Ou era comer um bocadinho menos de carne, não é? Ao mundo inteiro, se isso se fizesse, era uma contribuição muito importante. Eu não estou a dizer isso, mas o que eu estou a dizer é que os países mais industrializados têm, de facto, hábitos de vida que não são sustentáveis, não são reprodutíveis. O mundo inteiro não pode viver como os americanos, como certas classes americanas vivem. Na América também há pobreza, não é? Mas isso não é realmente possível, não acredito que seja possível. Por mais tecnologia, por mais milagres científicos, os milagres da ciência são muito limitados, muito limitados. Isso não é possível. Portanto, o que nós temos é, efetivamente, e estes movimentos de transição de que o Gil fala são, enfim, uma contribuição nesse sentido. O que nós temos é de procurar viver de uma forma, quer dizer, potenciar aquelas coisas que nos aumentam a qualidade de vida, mas que não exigem maior consumo de recursos, não é? Quer dizer, é difícil dizer isto, mas quer dizer, talvez aquelas pessoas que podem comprar 3 carros, enfim, comprar só um, não é? E por aí fora, quer dizer, portanto, aquela tendência certamente humana, não é? De quando se tem muito, querer-se ainda mais, bom, quer dizer, isso não é sustentável. Temos que encontrar outros modelos, não é? Outros modelos. Reparem que também tudo isto funciona muito em base de modelos, quer dizer, se os nossos ídolos, não é? Ou os ídolos da grande maioria das pessoas, são pessoas que, enfim, têm Lamborghinis ou Ferraris ou não sei o quê, ou têm várias casas espalhadas, uma em Paris, outra em Nova Iorque e tal, e se esse é um modelo, bom, quer dizer, como é que é, não é? Portanto, temos de facto que transformar, quer dizer, reparem, o que eu digo é que se não transformarmos não é o fim da civilização, mas cuidado, vai ser muito mais complicado. Ouça, isso é uma coisa básica, não é? Quer dizer, por todos nós às vezes até dizemos uns aos outros, tens que crescer, não é? Quer dizer, no sentido de ter mais experiência, não é? Portanto, o crescer é uma coisa que, para nós, é bom, enfim, será muito difícil explicar, eu não sei explicar, mas está tudo dentro. O crescer é, de facto, uma forma que nós, existencial, digamos assim, quer dizer, nós estamos convencidos que crescer é absolutamente indispensável. Não? Não foi só o Alberto que me esqueci, o professor agora me deu uma pergunta que eu estava a pensar. Foi pensar um bocado, de início, com uma certa dificuldade em programar a longo prazo, eu acho que quando está a dizer, acabou de dizer, quando nós hoje fazemos por tornar a vida menos, esbanjar os bens, etc., estamos também a defender o futuro, porque tudo isso tem repercussões
que nós hoje esbanjamos não só diminui em termos produtivos, como também vai ter consequências no planeta, não é? E, portanto, as alterações globais, etc. Claro, com certeza. É só dar a palavra aqui ao investigador Gil para terminar este grupo de questões. Eu vou ser muito breve. Relativamente, eu vou falar um bocado a nível pessoal com algum conhecimento, ok? Ao nível transgénicos, eu diria que a razão pela qual os transgénicos vão ser desenvolvidos não é verdadeira, ou seja, nós conseguimos produzir comida para alimentar toda a gente do mundo, ponto. A questão dos transgénicos, depois há esta questão do melhoramento genético, patentes e etc. Isso começam a ser muitas coisas com o mesmo nome muitas vezes. Eu pessoalmente prefiro comer sem transgénicos por diversas razões que provavelmente agora aqui também não vou conseguir explicar. Relativamente ao pensamento ecológico, felizmente muitos destes movimentos, e mesmo há outros, uns think tanks, os grupos que também começam a pensar, têm desenvolvido e têm implementado coisas como o biomimetismo, que é a inovação baseada e inspirada na natureza. E tem não só a questão do lagarto que consegue subir paredes, e eles vão ver como é que o lagarto tem as ventosas e depois desenvolve-se algo assim, mas também, por exemplo, ao nível da economia, já se fala da economia ecológica, que é pensar mesmo quais é que são as regras que a ecologia, que os nossos ecossistemas têm para trocar informação, trocar energia, interagirem e começarem a implementar isso na nossa economia. Alguns também chamam economia circular, economia ecológica. Há várias vertentes que felizmente, eu gosto muito de olhar para a natureza e aprender dela, e uma das coisas que nos traz é um pensamento sistémico. Dá-nos o pormenor e uma espécie, o animal, mas depois uma pessoa, quando vem mais para fora, consegue ver como funciona todo um ecossistema, e acho que isso é muito importante também para hoje em dia. Relativamente à questão da privatização da água, eu também sou um bocado contra tudo o que é bens comuns, águas, campos, e isso levava-nos a uma questão grande, e sim, ando na rua a debater-me contra a privatização da água, sou também um bocado ativista, e creio que bati em todas as perguntas. E uma das coisas que queria chamar um bocadinho a atenção é a questão da responsabilidade social. Cada um de nós é extremamente responsável pelas decisões que faz, de duas razões. Não só cada vez que fazemos uma compra, estamos a votar no tipo de sistema que queremos. Se eu compro transgénicos, se eu compro produzidos na China, se eu compro etc., é um voto, e todos os dias há mais de 7 bilhões de votos no planeta sobre que sistema é que queremos. E eu acho que aí temos que ser responsáveis. Não digo que temos, que muitas vezes também temos limitações, temos que ser conscientes, que nos devemos bater a nós próprios, não estamos a fazer a decisão mais correta, mas devemos estar conscientes daquilo que estamos a fazer e estamos a prolongar um sistema que podemos não gostar. E já agora digo também que os produtos biológicos pode-se comprar menos porque eles têm mais qualidade e mais nutrientes, por isso podem levar menos maçãs para casa e ficam mais bem alimentados. E a outra questão é que nós não temos noção o quão importante os nossos comportamentos são para as gerações mais novas. Nós não aprendemos por passagem de mensagem racional. Nós não aprendemos por decorar. Nós aprendemos e fazemos por aquilo que devemos fazer. Não há outra forma. É impossível um pai estar a comprar produtos da China, mas a dizer em casa que devemos comprar produtos nacionais. Não fica. Além que cria uma separação, uma clivagem interna que é diferente daquilo que se pensa e se diz e aquilo que se faz. E eu tenho notado muito nisso, não só em mim, relativamente à minha família, e coisas que eu pensava que não tinha e afinal tinha padrões iguais. E eu acho que é aqui que nós temos que fazer a questão ao nível individual, são as práticas. Se nós não queremos produtos transgénicos, não compramos produtos transgénicos. Se nós não queremos, não fazemos. Se queremos água que não é privatizada, vamos para a rua e exigimos, não é preciso andar todos a bater. E eu acho que esta parte é muito importante, nós estamos cada vez mais conscientes daquilo que para nós é importante batalhar todos os dias. E é só isso. Obrigado. Queríamos terminar, mas íamos só responder a uma pergunta, se faz favor. Muito obrigada, boa tarde. Eu acho que mais que uma pergunta, talvez seja alguns comentários. Eu sou agrónoma de formação, sempre trabalhei em ciência, sobretudo na área alimentar.
Portanto, todas estas áreas são áreas, como obviamente me são extremamente caras. Não me considero cientista, embora tenha trabalhado toda a vida em ciência, mas há aqui algumas coisas que eu acho que talvez devesse dizer, e espero o comentário, se o entenderem, válido. Eu costumo dizer que a natureza chega sempre primeiro. E a natureza sabe antecipar muito as soluções. E outra coisa que eu costumo dizer é que o homem é muito pouco humilde e acha que vai resolver os problemas todos hoje, quando, ao longo dos anos, não foi a maior parte das vezes o homem que resolveu problema nenhum. Por exemplo, só para dar um exemplo, hoje em dia toda a gente fala de nanotecnologia como tendo sido a grande descoberta. Eu costumava dizer aos meus alunos, um fio de teia de aranha é 100 vezes mais resistente que um elemento metálico com a mesma espessura. Ou a sintomatologia o aspecto do nenúfar, da não molhabilidade do nenúfar e tantos outros exemplos que existem. Portanto, a natureza consegue resolver e resolveu já há muitos anos. Nós é que não sabíamos e não percebemos e remetemos-nos ao ar de grandes senhores e de grandes cientistas. Isto só por uma introdução, porque há aqui um aspecto que eu acho que também é importante e gostaria de ouvir o vosso comentário, que é o da sustentabilidade, que julgo que não vem nem de sermos só ecologistas, nem de sermos só grandes industriais, nem de sermos só inovadores, mas que passa pela integração de tudo isso. E na área alimentar eu acho que é um aspecto muito importante. Segundo a teoria de Malthus, já estávamos todos mortos há muitos anos. E ainda cá estamos. Portanto, voltamos à mesma, a natureza encontrou soluções, ou o homem foi encontrando soluções. Mas há aqui um aspecto que eu acho que é muito importante também, que é o problema da integração e de não sermos a sociedade do desperdício. Quanto das indústrias, tanto os tais 40% que não chegam aos estômagos de ninguém, se deita fora? Quantos subprodutos desses são extremamente ricos em nutrientes, em componentes funcionais que agora, e compostos bioativos que toda a gente agora apregoa nos alimentos, às vezes mal, ou muitas vezes mal. O que é que a ciência faz, ou pode fazer, ou não faz e não pode fazer? Por exemplo, a questão dos transgénicos, eu não vou entrar nessa polémica porque eu acho que tem prós e contras, como quase tudo. Mas é muito difícil nós, no nosso curto tempo de vida, podermos avaliar o que quer que seja. Hoje em dia, estamos a chegar à conclusão que se voltarmos aos trigos primitivos, ao espelta, por exemplo, não temos os problemas de doença de celíaca que temos e que foram decorrentes a grande parte do melhoramento tradicional genético. Portanto, os transgénicos têm ou não têm problemas, são precisos, se calhar, séculos para conseguirmos ter essa certeza, tal como a nanotecnologia, tal como a inserção ou enriquecimento em compostos bioativos, tal como o que é uma dieta equilibrada. Eu acho que o problema da sustentabilidade passa muito por uma questão de humildade e de integração de esforços de todas as pessoas, com todas o tipo de formações. Mas gostaria de se comentassem, se entenderem algumas destas considerações. Ok, muito obrigado. Não sei se o professor quer fazer o comentário. Ou... Eu repito aquilo que disse e concordando inteiramente, todas as pessoas com todos os tipos de formações. E penso que isso é realmente essencial, ter a contribuição das pessoas que fazem engenharia, das pessoas que fazem ciência, enfim, que é um pouco diferente, não é? Das pessoas das ciências sociais, portanto, isso e realmente no centro do que o Gil falou e de que eu faço parte, isso é realmente algo que procuramos fazer. Essa integração é essencial. E é da contribuição dessas diferentes perspectivas, porque reparem, há uma diversidade muito grande, quer dizer, estamos sempre a viver épocas extraordinárias. Eu penso que a nossa época é também extraordinária, mas num sentido muito específico, que é o sentido de que cada vez temos mais inovações tecnológicas, não é? Eu não sei em que medida que as inovações tecnológicas vão resolver os problemas, enfim, que muitos países têm, e também o problema da sustentabilidade, mas o facto é que temos inovações tecnológicas, temos coisas como, por exemplo,
os robôs, não é? Quer dizer, é uma coisa que temos tecnologias notáveis hoje em dia. Eu não sei o que é que elas vão conduzir no futuro. Temos a possibilidade de comunicar, quer dizer, é uma coisa notável, não é? A facilidade que nós hoje em dia temos de trocar informação e de comunicar uns com os outros, é uma coisa completamente nova. Temos a ciência temos a sociedade do conhecimento, no sentido de que temos acessível na net conhecimentos científicos, enfim, alguns de melhor qualidade, outros de pior qualidade, mas quer dizer, portanto, esse aspecto é um aspecto muito importante. Temos computadores cada vez mais poderosos, não é? A computação penetra em todos os aspectos da nossa vida, não é? Há pessoas que dizem que os computadores, a certa altura, vão poder ser mais inteligentes que as pessoas, não é? Quer dizer, o chamado singularidade, quer dizer, a evolução, não é? A evolução de cada vez mais invenções, uma singularidade tecnológica, não é? Há uma universidade nos Estados Unidos que é financiada pela NASA e pela Google sobre a singularidade, não é? Pela singularidade, portanto, quer dizer, toda essa contribuição das tecnologias. Portanto, é fascinante, quer dizer, mas depois temos pessoas a morrer em África, no Sahel, não é? Quer dizer, temos países em crise, não é? Financeira e económica, temos, não é? Quer dizer, portanto, é um mundo de uma diversidade muito grande e só com a consciência, e agora aqui é uma coisa que me é realmente cara, só com a consciência de que pertencemos todos, cada vez mais, a uma tribo global. E porquê que eu digo isto? Digo isto porque os problemas são globais. Os problemas, além de locais, hoje em dia, e nacionais, hoje em dia são globais. Quer dizer, o que se passa na outra ponta do mundo vai afetar-nos. E, portanto, nós temos que interiorizar esta nova dimensão que temos, de que temos que ser solidários a nível global, não é? Mas estou inteiramente de acordo consigo. E, aliás, penso que houve uma das intervenções em que se referiu a questão do desperdício alimentar, não é? Acho que houve uma coisa, e é uma coisa que está referida aqui no livro e que é importante, que é impressionante. As estimativas indicam que em 2011 se perderam cerca de 1.300 milhões de toneladas de alimentos nos processos de produção e consumo. Reparem, a produção e o consumo. 1.300 milhões de toneladas. Portanto, pode-se fazer um bocadinho melhor, com certeza, não é? E esse bocadinho melhor alimenta, com certeza, mais pessoas, não é? Quer dizer, portanto, é o tal exemplo. Quer dizer, temos que estar conscientes de que é uma bola, quer dizer, é uma bola azul no espaço e uma bola finita, não é? E, portanto, Marte é inóspito, não é? Não acreditem em Marte. Não é? Então, bem, íamos terminar. Queria agradecer aos presentes o facto de terem vindo a mais esta sessão organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Queria também agradecer ao El Corte Inglês a colaboração que tem dado para estes debates, ao Sr. Investigador e ao Sr. Professor. Muito obrigado e até à próxima.